gente vai ler o versículo 4, mas eu vou pedir que você fique com a sua Bíblia aberta, a gente vai ver alguns outros textos aí em Abacuque mesmo. E no final dessa mensagem, eu quero que você entenda um pouco mais sobre a salvação. Como a salvação, ela se manifesta na nossa vida cotidiana, no meio de um país corrupto, em caos, no meio de um país que está debaixo do juízo de Deus. Não estou falando do Brasil, estou falando de qualquer lugar. Por isso, é tão importante que a gente entenda que o profeta Abacuque profetizou a respeito da salvação pela fé. Então leia comigo Abacuque, capítulo 2, versículo 4, e aí você mantém a sua Bíblia aberta. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Mas o justo viverá pela sua fé. Ou poderia traduzir também, mas o justificado pela fé viverá. Querido, eu quero que você entenda que eu mantenho o meu compromisso de não falar sobre política. Obrigado. Ainda que possa parecer que neste domingo pela manhã eu esteja falando sobre política, mas não estou, de maneira nenhuma. Enquanto orava, perguntava a Deus o que falaria nessa manhã, fui conduzido ao profeta Abacuque. Meus irmãos sabem que eu sou muito sincero quando prego, e a não ser que haja assim um anjo com um cartaz na mão, falando prega em Abacuque, eu vou insistir e falar que foi ideia minha. Se foi ideia do Senhor, Deus falará, independente daquilo que eu diga, mas eu acho que foi ideia minha. Mas orando com temor e reverência, buscando falar deste texto da salvação pela fé. E eu não quero falar sobre política. Por que não quero falar sobre política? Eu até poderia falar sobre política. Tenho conhecimento, tenho leitura, tenho senso crítico, tenho vivência. Irmãos, vou abrir um parênteses antes que alguém me acuse. Eu fui verificar o sistema do TSE, meu nome ainda consta como filiado à rede. Eu fui um momento da minha vida filiado lá ao partido da Marina Silva, foi um breve momento da minha vida, e eu não consigo desfiliar desse negócio. Assim, ninguém explica como é que você desfilia disso aí. E aí você vai dizer assim, pastor, você é de esquerda? Não, nunca fui de esquerda. Apesar, já confessei esse pecado aos irmãos, apesar de que em 1993, quando a maioria de vocês nem era nascido, o governador Antônio Fleury Filho fechou as escolas técnicas no estado de São Paulo. Eu estudava na Escolástica Rosa, e aí fechou a escola técnica, a gente foi protestar, foi lá na rua carregando cartaz, a gente parou ali a Praça da Independência, e aí no outro dia de manhã aparece este que vos fala no Jornal da Tribuna, carregando a faixa, escândalo na igreja, assim, quase fui excluído, enfim. Tempos depois, isso já na universidade, invadimos a reitoria, eu estava lá no meio, a gente estava pedindo professor. 2007, primeiro semestre de 2007, eu estive pessoalmente com Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje é presidente desse país, e ouvi dele olhando assim na minha direção: tem que bater nesses playboyzinho. O Lula mandou bater em mim de verdade, irmão. Outro dia eu conto essa história. Então assim, irmão, tenho lá minha vivência política.
leituras de sociólogos, não sei o quê, mas sabe, irmão, quando um pastor sobe ao púlpito e fala sobre política, nós temos dois problemas. Primeiro, que o pastor está gastando tempo para falar de uma coisa que ele não é especialista. Se ele foi chamado como pastor, ele tem que ser especialista em pregar a Bíblia. Então ele está gastando tempo, ao invés de pregar a Bíblia, de falar de um assunto que não é de domínio dele. Segundo, se eu como pastor falo sobre política, você sentou aí esperando ouvir Deus falar. Você orou, você pediu, você intercedeu, você clamou, falou: Senhor, fala comigo. Aí o pastor começa a falar sobre política. Você vai achar que é Deus falando com você. E não é. Aí eu vou falar: vota no candidato A, vota no candidato B. Aí você vai dizer: o homem de Deus que está lá no púlpito está mandando eu votar, então eu vou votar. Deus não tem candidato, irmão. Deus não tem candidato nenhum. Você pode votar, já falei isso aqui, você vota em quem você quiser, irmão, quem você quiser. O crente pode ser de esquerda? Eu acho que pode. Então você é, pastor? Não sou não. Eu acho inclusive que o crente pode ser de direita. Pastor, você é de direita? Também não sou não, irmão, não sou não. É assim, irmãos, eu tenho uma formação acadêmica, tudo bonitinho, esse negócio todo, diploma, babá. E aí assim, sendo sincero, outro dia eu ouvi o discurso da primeira-ministra da Itália. Olha, mais um pouco eu viro da extrema-direita. Faltou pouco, porque que discurso maravilhoso. Assim, é isso aí. Aí um outro dia, eu ouvi o Pepe Mujica falando. Que discurso incrível. Mais um pouco, eu viro de esquerda. Pelo sim, pelo não, eu reconheço que são duas lideranças, são duas pessoas que conduzem. O Pepe Mujica já no fim da sua carreira, conduziram seus países, sei lá, eu não me enfio nessa aí não. Se eu falo uma coisa ou outra, você vai achar que Deus está nesse meio, e Deus não está. Já vi várias discussões, Deus é de esquerda, que já ouvi uma assim, Jesus era de esquerda, veja bem, barbudo, 30 anos, solteiro, morava com a mãe e arrumava confusão. É comunista, só pode ser, tá? É a descrição do comunista típico. Como não é comunista? Aí, não, Jesus era de direita, pagava imposto, lá o negócio todo. Não, irmão, Jesus não é nem de direita, nem de esquerda, Deus não é nem de direita, nem de esquerda. Jesus, ele amou os pobres, amou os ricos. Deus instituiu leis no Antigo Testamento em que salvava ricos e pobres. Deus não instituiu uma forma de governo. E aqui, Abacuque, ele vai dizer que Deus está irado contra a sua nação. Deus está muito chateado. E há um motivo para que ele esteja chateado. E a gente vai olhar esses motivos com calma. E para resolver este problema, Deus levanta não um governo, Deus levanta uma nação para invadir Israel, invadir Judá, o povo de Deus. Assim, vai vir um povo aí que vai invadir vocês. E depois de tudo isso, o povo vai conhecer, não a prosperidade, não qualquer Deus, o povo vai conhecer a salvação. E aí o povo vai ter que entender o seguinte: eu não vim instituir um governo, eu vim exigir que vocês vivam em santidade e justiça, porque isso é o que vai trazer salvação. E aí o governo pode ser quem for.
desde que você esteja vivendo a palavra de Deus. O profeta Abacuque tem uma peculiaridade muito importante, que isso nos ajuda a entender um aspecto da salvação que é muito interessante. É o único dos profetas que não se dirige à nação. Todos os profetas se levantam e falam: olha, vocês precisam se converter, ouve, ó Israel, assim diz o Senhor, vão se converter, seus atribulados. Esse seria eu se fosse profeta, eu profetizaria assim: se converte, bando de samaritano, isso aí, cavalo de faraó, esse negócio assim. Eu seria apedrejado em praça pública facilmente. É por isso que Deus não me levantou como profeta. Assim, meu filho, sai dessa aí, você não serve. Mas Abacuque, a profecia de Abacuque é interessante. Ele olha o povo, ele olha, ele fala assim: Senhor, eu estou orando, olha lá o capítulo 1, versículo 2, Senhor, eu estou clamando, e o Senhor não está ouvindo, eu estou dizendo, tem violência no país, versículo 2, e o Senhor não salva, o Senhor me fez ver a iniquidade, e por que o Senhor tolera a opressão? Tem destruição, violência, litígio, discórdia, a justiça não se manifesta, os ímpios cercam os justos, e a justiça está sendo torcida. Senhor, o Senhor me fez ver um caos no país, é violência, é a justiça que não é cumprida, a lei está sendo afrouxada, assim, o ímpio está dominando, o justo está sendo oprimido. Senhor, se você pensou em algum evento no nosso país, é mera coincidência. Não estou citando ninguém, estou lendo o texto bíblico. Mas aí, Abacuque fala assim: Senhor, até quando eu vou orar e o Senhor não vai responder? Até quando eu vou clamar? E olha, ele fala: e tu não salvarás. Até quando, Senhor? Abacuque olha assim para o alto: escuta aqui, Deus, eu estou aqui falando, o Senhor não está respondendo. Ele dá uma intimada em Deus. Mas para nós é importante, aliás, e essa é a característica da profecia de Abacuque. Ele fala e Deus responde para ele. E a única parte que ele fala ao povo é no capítulo 2, depois quando Deus responde, ele fala: escreve a visão, põe numa tábua bem grande, fala: olha, vai se cumprir no tempo determinado, o Senhor não falhará, parece que demora, capítulo 2, versículo 3, parece que demora, mas espere, porque certamente não tardará. E aí a profecia mais importante para nós aqui é: o justo viverá pela fé. É só isso que ele diz. O resto é Abacuque conversando com Deus. E essa é uma característica diferente, porque assim, irmãos, me parece que Abacuque está ensinando o seguinte: Deus exerce juízo, há um tempo para que Deus exerça esse juízo, e quando chegar o tempo desse juízo, cada um vai se ver com Deus. Não é o povo que se apresentará diante de Deus como um só corpo, mas é cada um por si. Se você quiser entender melhor o que eu estou falando, abre em Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 e 13. Ezequiel 14, 13 e 14. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim,
cometendo graves transgressões. Estenderei a mão contra ela, e cortarei o suprimento de pão, enviarei contra ela fome, e eliminarei dela pessoas e animais. Mesmo que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Fala, mesmo que estivessem homens que passaram por grandes livramentos, se salvariam só eles, não salvaria mais ninguém. Mesmo que hajam pessoas de fé, já fé marcante para a história, de grandes livramentos. Vocês conhecem a história de Noé, da arca de Noé, como ele foi usado para livrar e salvar toda a humanidade. Vocês conhecem a história de Jó, como persistiu na fé mesmo diante de uma grande tribulação. Conhece a história de Daniel, que esteve na fornalha de fogo ardente. Não só na fornalha de fogo ardente, Daniel na verdade não esteve lá, né? Antes que alguém me corrija, Daniel não estava lá nesse dia, mas ele estava na cova dos leões, era aí que eu queria chegar. Mas mesmo esses homens, a nação seria julgada de qualquer jeito, mesmo que tivesse os 3 juntos lá. Então, de alguma maneira, Abacuque está explicando assim: se Deus colocou o juízo sobre a terra, a justiça, o juízo de Deus virá, e será cada um por si. Conquanto eu entenda que a salvação é no corpo, é na nação, no dia do juízo, cada um se apresenta sozinho. E aí, como é que a gente entende esse negócio da ira de Deus? A gente fala que Deus é amor, que Deus é graça, misericórdia, mas Deus é ira. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que pervertem a justiça e a verdade. A ira de Deus se revela sobre toda a impiedade e injustiça. O que é impiedade e injustiça nesse Romanos capítulo 1? O apóstolo Paulo está explicando que a impiedade é tudo aquilo que nós fazemos contra Deus, e a injustiça é tudo aquilo que nós fazemos contra os homens. Os nossos pecados contra Deus de idolatria, de deixar o serviço de Deus, de mentir contra Deus, não seguir os desígnios de Deus, e os nossos pecados que nós cometemos contra as pessoas, de não amar o próximo, não ajudar o necessitado, não fazer justiça. O que Deus está irado com o povo de Israel, com o povo de Roma e possivelmente contra o povo brasileiro? Porque a impiedade, idolatria, feitiçaria, um monte de coisa, e injustiça. E é por isso que nós precisamos ter cuidado. É por isso que às vezes a gente ora, e não vê injustiça. Porque a ira de Deus, na minha visão, já está manifestada, já está anunciada, e agora precisamos cada um de nós ter o nosso cuidado diante de Deus. Para mim, é tempo da gente ter muito cuidado da nossa vida com Deus. Porque, irmão, você viveu aí década de 70, 80. Eu fui adolescente na década de 90, criança na década de 80, adolescente na década de 90. Irmão, como era legal. Tinha 10, essa semana eu estava lembrando ali, conversando com a Edna, com 12 anos, a minha mãe e meu pai foram no juizado especial civil, lá arrumaram no juizado vara da infância, pegaram
uma autorização de viagem, e eu pegava um busão ali em São Vicente, na Biquinha, peguei o ônibus ali, fui visitar uns tios, umas tias, em Arthur Alvim. Quem conhece Arthur Alvim? Teve gente que já falou assim, Deus, Arthur Alvim, e nem falei que depois eu fui para Guaianazes. Fui. Minha avó morava em Guaianazes, tios e tal. A família é de lá, daquele lugar, Poá, Mogi, São Miguel Paulista, aquela região dali. Nós é pobre sempre, assim. Aliás, levantei minha árvore genealógica, consegui achar antepassados até 1780. Era pobre desde o século XVIII, irmão. Assim, uma coisa impressionante, assim. Eu não tenho uma herança, assim. Todo pobre, gente. É pobreza de 10 gerações, assim. Se você não acredita em maldição hereditária, tudo bem, mas pobreza é hereditária, assim, aí não tem jeito, assim, não tem Edir Macedo que te livre dessa daí, irmão. Mas olha só, até perdi a conta aqui, onde eu estava mesmo? Guaianazes, obrigado, estava em Guaianazes. E aí, viajava com 12 anos, pegava o ônibus, o metrô, o outro metrô, o ônibus, sozinho. Várias vezes fiz isso. Irmão, hoje, aos 45, eu tenho medo de pegar ônibus em São Vicente. Eu tenho medo de passar ali na Biquinha, onde eu pegava ônibus sozinho. Quem conhece ali sabe o terror que é aquele lugar ali. A violência tem crescido assustadoramente. A injustiça tem crescido assustadoramente no nosso país. Por mais que hoje o Brasil seja mais rico do que era na década de 80, as coisas não melhoraram como deveriam ter melhorado. Nós pagamos impostos que em outros países, uma carga tributária impensável. Se você é empresário e paga tudo certinho, dependendo do seu ramo de negócio, você chega a pagar 50% de imposto. O governo é seu sócio, dependendo do seu ramo de trabalho. E aí o pessoal tem que arrumar um jeitinho para sobreviver. Irmão, que dificuldade. E aí, se eu disser para você que Deus está irado com o nosso país, Deus está irado com o nosso país. E ó, irmão, não estou falando que é por causa deste governo, ou por causa daquele governo, por causa de nada. Não é por causa do Xandão, não é por causa de ninguém. Até porque a injustiça no Brasil não começa lá em cima. Lá em cima é uma representação daqui de baixo. Do troco da padaria que você não devolve, do gato da net. E se algum irmão tiver gato da net, vai ser excluído. Sem ir para a assembleia, direto. Ainda vou colocar no data show aqui, foi excluído porque eu falo tanto desse negócio. Irmão, quanta coisa errada, pecaminosa. Fiquei sabendo outro dia, não aqui desta igreja, graças a Deus, que tem gente que aposta nesses sites de aposta. Vai lá, pastor, vou entrar aqui no bet, não sei o que lá, vou apostar aqui no negócio. Irmão, pega esse dinheiro e dá para um pobre, você vai perder mesmo. Ajuda um pobre. Irmão, aposta não é de Deus, de maneira nenhuma.
Não há como imaginar que um país possa prosperar e que você possa enriquecer e crescer e abençoar sua família com uma coisa que vai destruir, que tem destruído famílias há séculos. E você achando que a sua família vai prosperar com isso aí, não vai. Aliás, soube de coisa pior, que aqui na Praia Grande tem bingo clandestino. Oi? Tem irmão que sabe onde é? Como assim, irmão? Como assim? Por favor, depois a gente conversa aí, não que eu quero saber o que é, enfim. Sabe qual é o juízo de Deus? Deus está falando assim, capítulo 2: olhem entre as nações, vejam e fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês nem acreditarão se alguém contar. Vou levantar os caldeus, isso é Deus falando, eis que trago os caldeus, eles são cruéis, impiedosos, marcham pela terra, é um povo pavoroso, terrível, eles fazem as próprias leis. Olha, irmãos, eles vêm para trazer violência, eles estão determinados a seguir em frente, eles reúnem os cativos como se ajuntam areias, zombam dos reis, dos príncipes. Irmãos, eles passam como o vento e seguem adiante. Você fala, Deus? Abacuque deve ter olhado assim, Deus? Eu estou levantando os caldeus, sou eu. E vocês acham que o governo é ruim? Vocês não conheceram os caldeus ainda. Eles vão ser bem piores. Vocês acham que está ruim? Vai piorar. Mas por quê? Porque eu quero que vocês entendam o tamanho do pecado de vocês. Quero que vocês entendam que o povo de Deus não pode ser cruel, não pode ser desumano. O povo de Deus tem que ser justo, pacífico, ordeiro. Se vocês acham que está ruim, estou levantando os caldeus, que é muito pior do que vocês. E quando Deus levanta o juízo, é porque não há mais tempo de arrependimento. Existe aquilo que é chamado na doutrina de tempo de arrependimento. É o tempo que o trigo cresce junto com o joio, ou o joio junto com o trigo, e ele não é cortado. Ele não é cortado porque Deus quer salvar trigo e joio, só que Ele espera que o joio se converta, mas chega o tempo da colheita. Quando o povo de Israel chegou no Egito, Deus falou assim, eles vão ficar aí 400 anos, até que chegue o limite do pecado do Egito. Não chegou ainda no limite. Quando chegar, aí a gente vai destruir essa nação, vai libertar o povo, mas vai chegar um tempo. A Bíblia diz que Esaú buscou arrependimento com lágrimas, mas não alcançou. Não havia tempo mais para ele. E esse é um tempo, Abacuque está dizendo que chega um tempo em que não há mais lugar de arrependimento. Assim, agora é juízo, agora acabou. Como nação, como povo, como Israel. Assim, agora vai vir caldeus. Senhor, não faz isso. Vou fazer sim. Aqui, há quantos séculos eu estou falando para vocês? Larguem os ídolos, amem o próximo. Quanto tempo eu estou falando para vocês? Toma cuidado. Vocês não estão nem aí. Há quanto tempo a palavra é pregada entre o povo de Israel? O povo de Israel não dá atenção. Bom, agora chegou o tempo do juízo. Chegou o tempo da ira de Deus. E Abacuque continua falando, fala, Senhor, o Senhor não é santo, então não morreremos. Senhor, o Senhor puseste aquele povo para executar juízo. Senhor, o Senhor, rocha, estabeleceu aquele povo para servir de disciplina. Ele fala assim, olha, então tá bom, você vai fazer isso? Faça. Mas termina aí, acabou aí? Eu falo, não acabou aí. Porque o meu problema,
pelo que a profecia vai dizendo, Deus, é como se Deus estivesse dizendo, o meu problema não é estabelecer juízes, deputados, senadores, presidente, não é esse o meu problema. Eu espero que vocês vivam na terra um reflexo do que é o céu, mas a terra não é ainda o céu. Eu espero que o governo seja justo, íntegro, porque ele precisa refletir a justiça e integridade de Deus, mas esse não é o final da história. Mesmo que eu exerça juízo e justiça, o justo pela fé viverá. Ainda que eu precise limpar o ímpio da terra, o justo da fé viverá. Ainda que venham os caldeus, Daniel, Jó, Noé, você, Abacuque, os 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, o povo que é fiel, todos vocês sobreviverão. Porque quem vive no final é o justo pela fé. Porque não é essa exatamente a aplicação que Paulo fez, mas aqui, Abacuque está dizendo assim: ser justo no meio de uma nação ímpia é uma questão de fé. Ser justo no meio de uma nação que foi condenada por Deus é uma questão de fé. Ser justo no meio de uma nação que Deus quer destruir é questão de fé. É confiar em Deus. Essa é a resposta de Deus a Abacuque. E aí, no capítulo 3, Abacuque faz uma oração e responde a Deus. Ele diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado ou amedrontado, temeroso. Mas, ó Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Então é mais ou menos assim, olha, no decurso dos anos, faze conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele só fala assim: Senhor, continua fazendo o que você tem que fazer. Agora eu entendi que a tua salvação não é a salvação da economia, do dólar, das lojas americanas, não é isso a tua salvação. Senhor, a tua salvação é outra, muito mais sublime. Então, Senhor, continua fazendo a tua obra, mas quando o Senhor estiver irado, lembra-te da tua misericórdia. Qual é o momento, você já parou para pensar que Deus, Ele é amor, mas Ele fica irado. Para você, qual foi o momento de maior ira de Deus? Onde você acha que Deus demonstrou a sua maior ira? No Egito? No dilúvio? Eu quero te dizer que a maior ira de Deus foi na cruz. Porque nenhum homem poderia suportar a ira de Deus por completo. Você fala: pastor, como assim? Pense em João 3,16, o versículo que é a Bíblia em resumo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, você fala: aí pastor, Deus é amor, Deus entregou o seu único filho. Mas siga lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus diz: aquele que não crê em Jesus, aquele que não crê no Filho, já está condenado. No versículo em que nós conhecemos o amor de Deus, nós conhecemos também a sua ira. Mas nós conhecemos a sua ira quando Jesus na cruz diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ali está o maior momento da ira de Deus, onde Deus despeja toda a sua ira contra a humanidade, porque nós não poderíamos suportá-la.
E ele então põe Jesus para carregar sobre ele a sua ira, que era sobre nós, pecadores. É por isso que Paulo fala: não me envergonho do Evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja gentil. Eu poderia parafrasear: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja de direita ou de esquerda. Se você crê, você vai ser salvo. Não importa se é judeu, se é gentil, seja lá quem for você será salvo, porque a salvação não é pela nossa própria justiça, a salvação é pela fé. E aí o apóstolo Paulo cita em Romanos: o justo viverá pela fé. Como é que a gente se salva numa nação que está sob o juízo de Deus? A gente permanece firme na fé, fé inabalável, fé firme. Eu olho para esse monte de coisa que está acontecendo no Brasil. Senhor, o Senhor não vai livrar o Brasil? Digo, irmão, Deus não me revelou nada, mas supondo, Senhor, vai revelar o Brasil? Vai salvar o Brasil? Não. Estou perdido então, Senhor? Não, também não. Mantenha a fé, fica firme. O justo pela fé vai viver, não importa o que aconteça. O justo pela fé viverá, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E é por isso que é uma das declarações mais maravilhosas do Antigo Testamento. A partir do versículo 17, Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Veja que Abacuque está falando a respeito do principal item econômico da região. Olha, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja mais gado, não tem mais churrasco, acabou, não tem picanha, não tem mais nada. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Porque o Senhor é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Veja que maravilha, ele conhece a Deus de verdade. Ele fala assim: olha, ainda que o governo feche as igrejas, ainda que o dólar suba nas alturas, ainda que as commodities despenquem de valor, ainda que a bolsa de valor quebre, ainda que haja desemprego, recessão, ainda que haja crise, ainda assim, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, porque o justo pela fé viverá. Eu não entro na bagunça, eu não me torno ímpio, eu não me canso de fazer o bem, eu não faço o que os outros fazem, eu permaneço firme. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: olha, todos se desviaram, não há um justo sequer. Fala que o pessoal pecou de tal maneira. O apóstolo Paulo faz uma lista de pecados e diz assim: olha, e se a lista não for suficiente, são inventores de males. Por isso que a ira de Deus vem, mas não vem para aquele que é da fé. E ele fala assim: ainda que o Senhor não me livre, nele esperarei. Essa foi a declaração de Sadraque, Mesaque e Abidnego diante de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor diz assim: eu vou mandar vocês para a fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que pode livrar vocês? Ele diz: nosso Deus pode nos livrar, mas ainda que não nos livre, nele confiaremos. E Abacuque diz a mesma coisa: ainda que o caos econômico e social se estabeleça no país, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. A
minha alegria será em Deus, porque eu sou um justo pela fé. Eu permaneço justo por causa da minha fé, e a minha fé me mantém justo. As duas coisas, justiça e fé, andam juntos. Por isso, querido, eu quero terminar essa mensagem dizendo que nós cristãos não colocamos a nossa esperança num governo, num sistema econômico, num candidato, num político, num partido, em nada disso. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está no Senhor. Nós não estamos esperando um país melhor. Nós estamos esperando uma nova Jerusalém. Nós não estamos esperando uma economia melhor. Nós estamos esperando andar em ruas de ouro. Nós estamos esperando outra coisa, irmão. Nossa esperança é outra. Você fala, pastor, mas então a gente abandona o país? Não, negativo, irmão. Não abandona o país, não. Lute pelo que é certo. Continue lutando pela verdade, pela justiça. Continue trabalhando para que o país se torne um país direito, para que a justiça do pobre seja estabelecida, para que haja mantimentos, para que haja emprego, para que a economia prospere. Você continua trabalhando, você não abandona não. O apóstolo Paulo falou que aquele que não trabalha também não come. Então não é assim, vou viver da fé então. Assim, vou largar tudo, vou viver da fé. Não é isso. Não é isso. Há poucos dias atrás, estava conversando com algumas amigas, que eram amigas lá do curso de pedagogia, pessoal tudo de esquerda e tal, não sei o quê, a gente batendo um papo pelo WhatsApp, assim, porque cada um mora num lugar do mundo, a gente batendo um papo lá, e aí pediram, e a sua opinião, pastor? Todo mundo sabe que eu sou pastor. E a sua opinião, pastor? Eu falei, a minha opinião continua sendo a mesma que vocês viram quando a gente estudou junto. Eu continuo acreditando na verdade, venha de onde venha, e continua assim, não gostando da mentira, venha de onde venha. Para mim, quem falar de justiça e verdade, eu estou aí. Então se é de A ou de B, eu falei, o problema é que no Brasil eu não estou vendo ninguém falando de justiça e verdade, desculpem, não estou vendo, não consigo ver. Se você vê, amém, irmão. Essa é a parte que é a minha opinião, tá, irmão? Por isso que eu não falo de política. Porque assim, se eu começar a falar de política, eu perco a igreja inteira. O de esquerda vai me odiar, o de direita vai me odiar, e eu não sou mais pastor da igreja. Então eu continuo falando de Jesus. Eu continuo falando da Bíblia. Eu continuo dizendo para você, que se você se decepcionou com esse ou com aquele, filho, coloca a sua fé em Jesus. Ele não te decepciona. Se você está com medo desse ou daquele, coloca a sua fé em Jesus, porque com Jesus você não precisa ter medo. Deu para entender? Vou repetir. Estou triste. Meu candidato, meu não sei o que lá. Se alegra no Deus da sua salvação. Aí você olha assim, eu estou com medo. O Itaú ligou a luz vermelha da economia. O dólar caiu, ou não sei o que, os americanos vão mais vender 3 chocolates por R$10, o que eu faço? Se alegra no Deus da sua salvação, continua firme, meu irmão, porque a gente não está aqui militando por uma coisa passageira, a gente está militando para que a salvação seja pregada, a gente está militando para que a salvação seja anunciada. A gente está militando para que todos saibam que o justo pela fé viverá. E é por isso que eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Se você crê, você será salvo, meu irmão. Confie em Jesus, confie em Cristo, porque nele está a salvação. E que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém? Se coloca de pé, vamos orar. Para você que é visitante,
nunca me ouviu falando de política, quero deixar claro, irmãos, votei no primeiro turno no Emael. Antes de eu orar por você, irmão, olha para o irmão que está do seu lado, abençoa a vida dele. Convida ele para almoçar na sua casa. Fala, vamos lá, irmão, vamos lá. Tem macarrão. Cuida aí, irmão. Amém. Deus bendito, nós te agradecemos porque o Senhor, independente de qualquer governo humano, está dizendo que o Senhor de todo o universo é Jesus. O próprio Senhor Jesus disse: meu reino não é deste mundo. E nós somos cidadãos deste reino, Senhor. Nós somos cidadãos do reino celestial, do Senhor sobre toda a terra. Porque a tua palavra diz que chegará o dia em que toda a terra se encherá da sua glória e do conhecimento de Deus. E nós fomos chamados como cristãos para anunciar o reino de Deus, para anunciar a glória de Deus. E por isso vivemos, e nisso nos alegramos. Governos passarão, sistemas econômicos passarão, sistemas políticos passarão, mas a tua palavra jamais passará. Se tivermos que passar por tribulação, se tivermos que passar por escassez, Senhor, passaremos justos pela fé. Se tivermos que passar por perseguição, por fechamento de igreja, pelo que for, passaremos felizes, nos alegrando no Deus da nossa salvação, Senhor. Ainda que tenhamos que morrer, morreremos pela fé. Assim como o nosso Senhor Jesus morreu, morreremos também, Senhor. Fazemos esse compromisso contigo, Senhor. Senhor, nós não queremos ter a nossa fé corrompida, a nossa fé desviada ou usada para qualquer outro fim que não seja a pregação do Evangelho, porque só o Evangelho é poder de Deus, ele é o próprio poder de Deus, e o Senhor entregou nas nossas mãos o teu poder para anunciar a tua palavra, Senhor. E nós como igreja nos levantamos para pregar o Evangelho, Senhor, para anunciar o amor de Deus, o amor de Cristo, para que ninguém se perca, Senhor, porque não é a tua vontade é que todos sejam salvos. Essa é a tua vontade, Senhor, e nós queremos ser usados para pregar a tua palavra, palavra de salvação, Senhor. Que essa igreja se levante nesse amor, nesse propósito, Senhor. E agora que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, a consolação do Espírito Santo esteja sobre essa igreja, Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos em paz, irmãos, que o Senhor nos abençoe. Bom domingo a todos. À noite estaremos aqui de volta. À noite vai pregar um pastor da França, de verdade, o Alexandre Melhoranza, que é genro do pastor Edson, que de vez em quando prega aqui. Ele que vai estar aqui à noite pregando. Vem da França para pregar para nós, mas vai ser em português, irmãos, fiquem todos tranquilos.